Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal dos resumos das lições bíblicas da Escola Dominical relacionado às revistas da classe dos adultos da CPAD. Hoje nós vamos estar fazendo um comentário sobre a justiça divina. A base do texto desse trimestre e do que nós vamos comentar nessa lição. A leitura bíblica, ela está relacionada com o capítulo de número 14 do livro do profeta Ezequiel, aonde nós vamos ver a retribuição divina em relação ao pecado. Então, o pecado, ele traz consequências desastrosas na vida das pessoas. E nós vamos ver que Deus já havia advertido, orientado, chamado o povo ao arrependimento, mas isso não ocorre. E a consequência, ela chega para aqueles que andam no caminho da impiedade. Então, no capítulo de número 14, no verso 12, vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor. Então é Deus que está dizendo, Deus que vai revelar a Ezequiel algumas verdades relacionadas ao juízo divino. O que nós entendemos que Deus, ele nunca exerceu um juízo sem antes orientar, advertir, chamar o povo ao arrependimento. Deus deseja que o homem se arrependa. E ele sempre entra com uma oferta, de arrependimento. Mas quando essa oferta ela é rejeitada, as consequências elas são trágicas. Enquanto o profeta chama o povo ao arrependimento, orienta, nós vamos ver que o povo, eles enveredam pelo caminho de injustiça, se aparta de Deus, pega-se a idolatria, a adoração às divindades cananeias e acreditam que nas falsas profecias dos falsos profetas que traziam uma mensagem mentirosa de uma falsa esperança contra aquilo que Deus estava advertindo o seu povo. E no versículo 13, o que nós vamos encontrar é Deus dizendo para Ezequiel, falando: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela. Então, o juízo, ele é chegado. O que nós não podemos perder o foco é que para o pecado há uma retribuição, se não houver arrependimento. Nós vamos encontrar quando Deus chama Jonatas para que ele vá até Nínive e ali tragam uma sentença
de juízo por causa da vida pervertida, uma vida abominável do que eles estavam vivendo, nós vamos ver que quando o profeta ele profetiza sobre a chegada do juízo, nós encontramos ali todo o povo se arrependendo, todo o povo que clamando a Deus por misericórdia e mudando de atitude. Então aquela geração ela é preservada de um juízo que viria sobre aquela cidade porque se arrependeram. Então o desejo de Deus é que todos se arrependam dos seus pecados e façam veredas justas, veredas direitas, andando segundo a sua palavra. Então, a primeira parte dessa sentença é quando uma terra pecar. Então, algumas calamidades, elas ocorrerão. A primeira de que ele fala aqui é uma recessão econômica. Uma crise financeira ia acontecer. Por quê? Deus, ele é soberano. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Rei da glória. E em tudo nós temos que dar graça. Louvar a Deus porque a sua benignidade, ela é grande. Ela dura para sempre. E nós temos sido alvo de muitos benefícios da parte de Deus. Então, como não render a Ele o quê? A nossa gratidão, o nosso culto, o nosso serviço, a nossa adoração a um Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão para conosco. Só que não é isso que está acontecendo com o povo. O povo ali, ele é ingrato. Em vez de servir ao Senhor, eles adoram a Baal, a Tamuz, a Astarote. Então, praticando ali um adultério espiritual, uma apostasia. Eles desviam da fé em Deus para servirem o quê? As divindades ali cananeia, aos deuses ali daquela terra, onde alguns chegam até mesmo passar os filhos, oferecer os filhos em sacrifício a essas divindades cananeia, ao deus Moloque, ali queimando os filhos no fogo. Mas Deus disse, né, que Ele traria o que sobre essa terra? Falta de pão, traria espada, traria peste. E o que vai me chamar a atenção é o versículo de número 14. Nós vamos ver que cada um de nós temos o que? Uma responsabilidade. A responsabilidade ela é individual. Deus está dizendo que o juízo ele viria sobre a terra que pecar. Então, alguns flagelos iriam ocorrerem. E aí, o profeta vai dizer, ainda que estivesse no meio delas esses três homens, olha, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então tem orações intercessórias que Deus não atende. Nós encontramos que Tiago diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Ela é poderosa. Mas João vai escrever que há alguns tipos de pecado, né, que ele fala da qual a pessoa não pode orar. Se é pecado que para morte. Nós não vamos entrar aqui nesse fato aqui, mas a grande verdade é que o povo havia se apostatado na fé.
o povo havia abandonado a Deus. E anos Deus havia chamado o povo ao arrependimento. Só que o povo achava que por haverem o quê? Alguns justos entre eles, o juízo não viria. Por o templo que havia ali em Jerusalém, eles achavam que não haveria destruição. O templo era como um objeto, um amuleto. Achavam que eles não seriam sentenciados. E por existirem, né, alguns exemplos de que Deus preservou algumas pessoas do juízo, logo eles também seriam sentenciados. Então, o que dá a entender, o nosso comentador comenta no contexto aqui, que Deus havia orientado Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra por causa das suas transgressões, das suas iniquidades. E Abraão entra naquela oração intercessória ali, né? Se tiver 50 justos, todo mundo destrói, né? Deus fala, né? Se tiver 10 justos ali, nós vamos dizer que Deus fala, se encontrasse ali, né, esses 10 justos, ali a cidade não seria destruída. E eles acreditavam, né, por existirem algumas pessoas piedosas, logo a cidade seria preservada e eles não seriam ali alcançados por esse juízo que viria. Mas a sentença de Deus Deus usa o que alguns personagens, né, marcantes na história, né? Nós vamos ver que no mundo antigo, antediluviano, nós vamos ver que Deus salva Noé, a sua família, ali a sua casa, do juízo que veio sobre aquela geração antiga. E Deus está dizendo, ainda que Noé estivesse no meio de vós, somente ele livraria o que é a sua alma. Então o que nós temos aqui é o que é uma identificação de uma responsabilidade individual. Cada um é responsável diante de Deus pela sua alma, pela sua vida. E a alma que anda na prática do pecado, na prática da iniquidade, esta perecerá. Esses homens foram grandes intercessores. Daniel, né? Daniel era um homem justo, um homem que vivia lá no palácio. Eu creio que eles achavam que por Daniel ser um dos governadores, né, dos homens nobres que tinha na Babilônia, e por ser judeu, logo eles estariam protegidos. E Deus está dizendo, não, ainda que Daniel estivesse aqui no meio, né, somente a sua alma seria salva, né? Até filhos e filhas seriam destruídos. Também nós temos no caso de Ló, né? Ou melhor, Jó, extrai Jó aqui. Nós vemos que Jó, né, ele ora pelos seus amigos ali são libertos de um juízo que eles poderiam enfrentar por dizerem toda a maldade ou ali não agirem com benevolência, né, com misericórdia para com Jó, mas acusar Jó, né, de ter pecado, ter praticado atrocidades, praticado algumas coisas, né, ali da qual ele estava sendo alvo de um juízo. Nós vamos ver que Jó, ele intercede ali pelos seus amigos, né, e seus amigos ali são preservados. Só que a diferença aqui é outra. Deus já havia perdoado o povo de várias maneiras, várias vezes. Nós temos o exemplo lá quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei,
Nós vamos ver que o povo estava adorando o bezerro de ouro. Deus perdoa, tantas vezes Deus usa de misericórdia, de benevolência com o povo que caminha ali pelo deserto. Mas aquela geração incrédula, rebelde, obstinada a praticar a maldade, esses não entraram ali em Canaã. E ao longo da história nós vamos ver algumas situações que Deus se recusa a não trazer juízo, a perdoar. Sabe quando? Quando não há arrependimento. Então esse povo aqui não se arrependia. É como Saul. Saul foi ungido, foi colocado como um rei sobre Israel, mas todas as vezes que nós encontramos no texto sagrado que ele entra pelo caminho da desobediência, erra, peca, nós vamos ver que ele não se arrepende. Até o fim ele não se arrepende. Então, quando Samuel vai orar por ele, Deus fala, olha, não adianta. Né? Ele apostatou da fé, desviou do caminho. Logo, já não havia o que? Mais perdão. Então, Judá considerava que a presença desses homens haveriam de trazer o que? Livramento. E Deus está mostrando que não, está lembrando isso, né? Que essa relação, ela é pessoal com Ele. Então, cada pessoa é responsável por sua relação para com Deus, para com seu próximo. Então, somente nós vamos ver que ainda que Noé, Daniel estivesse, salvaria apenas a sua alma. O que nós entendemos aqui é somente a justiça de Cristo. Ela é extensiva para perdoar os homens de todos os seus pecados. Então, em Cristo há perdão, há livramento, há escape para nossas vidas. Então, que nós estejamos debaixo das asas do Altíssimo, construindo a nossa vida sobre os ensinamentos de Jesus. E andando segundo a sua vontade. Então, nesse discurso de Ezequiel, no capítulo número 14, está relacionado que a retribuição divina em relação ao pecado. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, miseráveis pecadores, né? E que o seu Espírito possa trabalhar em nossos corações e que nós possamos viver a verdade do Evangelho, caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Estamos sujeitos a erro? Estamos, todos nós erramos, somos cheios de falha, cheios de erro. Mas se nós confessarmos os nossos pecados e o largar, Deus nos perdoa e nos purifica de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões. Então há uma retribuição divina chegada para aqueles que não se arrependem, mas para aqueles que se refugiam em Deus, para esses há escape, a esperança e a salvação. Então, que Deus te guarde, Deus te dê a paz, Deus te abençoe e faça resplandecer a sua luz sobre ti. E até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.